As mulheres mais perigosas e temidas da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro rico em histórias de fé, coragem e redenção, onde figuras femininas de virtude e devoção brilham com intensidade. No entanto, entre essas narrativas, também despontam mulheres cuja presença não apenas impressionou, mas incutiu temor, desafiou autoridades e redesenhou o destino de povos inteiros. Estas mulheres não são apenas personagens coadjuvantes nas crônicas sagradas. Elas surgem como forças da natureza, tempestades que varreram os palácios, agitadoras que quebraram estruturas e líderes cujas decisões tiveram consequências profundas e duradouras. Seu poder transcende a mera influência social ou política. Elas encarnam uma energia complexa, uma mistura de astúcia, paixão, ambição e, por vezes, uma ferocidade que inspirava tanto respeito quanto medo. A Bíblia registra seus atos como exemplos vivos do impacto que o feminino pode exercer, seja para o bem, para o mal ou para os caminhos entrelaçados dos dois. Estas mulheres foram capazes de mover impérios, desestabilizar reinos e alterar para sempre o curso da história. Em seus gestos e escolhas estão histórias de conquista e perda, traição e redenção, manipulação e coragem. Elas desafiavam as normas, confrontavam reis e sacerdotes e pavimentavam trilhas inéditas que muitas vezes chocavam a ordem estabelecida. Por isso, elas permanecem não apenas como personagens do passado, mas como símbolos atemporais do poder feminino em sua forma mais intensa e controversa. Mulheres que não se dobraram diante do medo, que impuseram suas vontades e que ainda hoje despertam admiração e apreensão em igual medida. Jezabel, a rainha do engano e da idolatria. Jezabel é uma das figuras femininas mais temidas e controversas da Bíblia Sagrada, conhecida não apenas por sua crueldade, mas por sua habilidade implacável de manipular e exercer poder sobre aqueles ao seu redor, em especial sobre o rei Acabe, seu marido. Ela é a personificação da rebeldia contra Deus, da corrupção moral e da sedução usada como arma para dominar. Originária da terra de Sidom, Jezabel chegou a Israel trazendo consigo cultos pagãos, especialmente a adoração a Baal e a Será, deuses estrangeiros e ídolos proibidos. Seu objetivo era claro e implacável: substituir o Deus verdadeiro por falsos deuses e assim subverter as raízes espirituais de Israel. Por meio de artimanhas políticas e religiosas, ela instalou altares pagãos por toda a terra, incentivou sacrifícios humanos e promoveu rituais que chocavam a consciência do povo escolhido. Não satisfeita em apenas plantar a idolatria, Jezabel perseguiu com selvageria os profetas de Deus, os verdadeiros mensageiros que denunciavam sua corrupção e clamavam pela volta à fidelidade. Segundo os relatos, ela mandou matar muitos desses profetas, silenciando a voz divina com sangue e terror. Seu governo foi marcado por uma atmosfera de medo e opressão, um reinado de punho de ferro, onde a justiça era distorcida para servir seus próprios interesses. Seu nome tornou-se sinônimo de perversidade, manipulação e sedução fatal. Uma mulher que usou sua beleza e astúcia para enganar, destruir famílias e corromper um reino inteiro. Jezabel simboliza o poder destrutivo que pode nascer da rebeldia contra o divino, da manipulação do povo e da inversão dos valores sagrados. Mas além da história de terror e corrupção, Jezabel também é um símbolo do perigo do poder absoluto e da corrupção moral que pode surgir quando a ambição e a sedução se unem em uma só pessoa. Sua queda violenta, anunciada e inevitável, serve de aviso eterno sobre os limites da impiedade e o juízo que espera aqueles que desafiam o propósito divino. As mulheres mais perigosas e temidas da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro rico em histórias de fé, coragem e redenção, onde figuras femininas de virtude e devoção brilham com intensidade. No entanto, entre essas narrativas, também despontam mulheres cuja presença não apenas impressionou, mas incutiu temor, desafiou autoridades e redesenhou o destino de povos inteiros.
Estas mulheres não são apenas personagens coadjuvantes nas crônicas sagradas. Elas surgem como forças da natureza, tempestades que varreram os palácios, agitadoras que quebraram estruturas e líderes cujas decisões tiveram consequências profundas e duradouras. Seu poder transcende a mera influência social ou política. Elas encarnam uma energia complexa, uma mistura de astúcia, paixão, ambição e, por vezes, uma ferocidade que inspirava tanto respeito quanto medo. A Bíblia registra seus atos como exemplos vivos do impacto que o feminino pode exercer, seja para o bem, para o mal ou para os caminhos entrelaçados dos dois. Estas mulheres foram capazes de mover impérios, desestabilizar reinos e alterar para sempre o curso da história. Em seus gestos e escolhas estão histórias de conquista e perda, traição e redenção, manipulação e coragem. Elas desafiavam as normas, confrontavam reis e sacerdotes e pavimentavam trilhas inéditas que muitas vezes chocavam a ordem estabelecida. Por isso, elas permanecem não apenas como personagens do passado, mas como símbolos atemporais do poder feminino em sua forma mais intensa e controversa. Mulheres que não se dobraram diante do medo, que impuseram suas vontades e que ainda hoje despertam admiração e apreensão em igual medida. Jezabel, a rainha do engano e da idolatria. Jezabel é uma das figuras femininas mais temidas e controversas da Bíblia Sagrada, conhecida não apenas por sua crueldade, mas por sua habilidade implacável de manipular e exercer poder sobre aqueles ao seu redor, em especial sobre o rei Acabe, seu marido. Ela é a personificação da rebeldia contra Deus, da corrupção moral e da sedução usada como arma para dominar. Originária da terra de Sidom, Jezabel chegou a Israel trazendo consigo cultos pagãos, especialmente a adoração a Baal e a Será, deuses estrangeiros e ídolos proibidos. Seu objetivo era claro e implacável: substituir o Deus verdadeiro por falsos deuses e assim subverter as raízes espirituais de Israel. Por meio de artimanhas políticas e religiosas, ela instalou altares pagãos por toda a terra, incentivou sacrifícios humanos e promoveu rituais que chocavam a consciência do povo escolhido. Não satisfeita em apenas plantar a idolatria, Jezabel perseguiu com selvageria os profetas de Deus, os verdadeiros mensageiros que denunciavam sua corrupção e clamavam pela volta à fidelidade. Segundo os relatos, ela mandou matar muitos desses profetas, silenciando a voz divina com sangue e terror. Seu governo foi marcado por uma atmosfera de medo e opressão. Um reinado de punho de ferro, onde a justiça era distorcida para servir seus próprios interesses. Seu nome tornou-se sinônimo de perversidade, manipulação e sedução fatal. Uma mulher que usou sua beleza e astúcia para enganar, destruir famílias e corromper um reino inteiro. Jezabel simboliza o poder destrutivo que pode nascer da rebeldia contra o divino, da manipulação do povo e da inversão dos valores sagrados. Mas além da história de terror e corrupção, Jezabel também é um símbolo do perigo do poder absoluto e da corrupção moral que pode surgir quando a ambição e a sedução se unem em uma só pessoa. Sua queda violenta, anunciada e inevitável, serve de aviso eterno sobre os limites da impiedade e o juízo que espera aqueles que desafiam o propósito divino. Dalila, a traíra da força de Sansão. Dalila permanece como uma das figuras femininas mais emblemáticas da Bíblia, símbolo da sedução fatal e da traição que pode derrubar até mesmo os homens mais fortes e destemidos. Ela é lembrada não apenas como a mulher que entregou o segredo da força sobrenatural de Sansão, mas como a personificação da astúcia feminina utilizada para fins egoístas e destrutivos. Sua história é envolta em mistério e tensão. Dalila, cuja origem exata não é detalhada, aproximou-se de Sansão com um propósito oculto: desvendar o segredo de sua força, uma força incomum, dada por Deus, que fazia dele um guerreiro invencível contra os inimigos de Israel. Contudo, Dalila não agia por amor verdadeiro. Seu coração estava voltado para interesses próprios
e para a recompensa que receberia dos filisteus, os inimigos de Sansão. Com paciência e habilidade, ela usou a sedução e a manipulação para ganhar a confiança do juiz. Dia após dia, com perguntas insistentes e gestos de afeto, ela pressionava Sansão para que revelasse o mistério que o tornava invencível. Sansão, enredado pela paixão e pela confiança depositada em Dalila, acabou por revelar que sua força residia em seus cabelos jamais cortados, o sinal do seu voto de Nazireu. Raída, Sansão teve seu segredo entregue aos filisteus, que aproveitaram a informação para capturá-lo, cortar seus cabelos e assim destruir sua força, aprisionando-o e humilhando-o. A astúcia de Dalila custou caro ao herói, transformando-o de símbolo de poder em um homem preso e impotente. Dalila representa, portanto, não apenas a sedução que destrói, mas o perigo da confiança mal depositada e da paixão cega. Sua história é um poderoso aviso sobre como a manipulação, quando motivada pelo egoísmo e pela traição, pode derrubar até mesmo os mais fortes, abrindo caminho para a ruína e o sofrimento. A Rainha de Sabá, a soberana enigmática. A Rainha de Sabá emerge das páginas da Bíblia como uma figura envolta em mistério e poder, uma soberana cuja presença impunha respeito e, por vezes, despertava temor. Embora não seja descrita como maligna ou vilanesca, sua reputação como mulher sábia, forte e independente a tornou uma das personagens femininas mais fascinantes das Escrituras. Ela veio de terras distantes, uma rainha que governava com autoridade sobre um reino próspero e cheio de riquezas, conhecido por sua sabedoria e mistérios. Movida por relatos sobre a fama de Salomão, o rei de Israel, e sua incomparável sabedoria, a Rainha de Sabá empreendeu uma longa e árdua jornada para visitá-lo pessoalmente. Essa viagem simboliza muito mais do que um encontro diplomático. É o encontro de dois grandes poderes, duas mentes brilhantes que se reconhecem e se medem em sabedoria e influência. Ao chegar a Jerusalém, ela submeteu Salomão a perguntas complexas e enigmas desafiadores, testando não apenas seu conhecimento, mas sua integridade e discernimento. A forma como Salomão respondeu a esses desafios impressionou profundamente a rainha, que reconheceu nele a sabedoria que superava as expectativas e confirmava sua fama. Mais do que uma simples visitante, a Rainha de Sabá representava a força do poder feminino autônomo, vindo de regiões exóticas e culturais diversas. Sua presença indicava que o conhecimento e a autoridade não pertenciam exclusivamente aos homens, mas que as mulheres, mesmo em épocas remotas, podiam exercer uma influência profunda e duradoura sobre os rumos da história. O mistério que a envolve permanece vivo até hoje, pois a Bíblia não detalha completamente sua origem, seu destino ou o impacto de sua visita. No entanto, sua imagem perdura nas lendas e tradições de várias culturas, que a celebram como uma rainha majestosa, sábia e poderosa. Uma soberana que cruzou fronteiras físicas e espirituais para buscar e reconhecer a verdade. Assim, a Rainha de Sabá é mais do que uma simples personagem bíblica. É um símbolo atemporal da força feminina que desafia limites, rompe barreiras e deixa uma marca indelével na memória das civilizações. Esther. A coragem oculta que salvou um povo. Esther é uma das figuras femininas mais emblemáticas da Bíblia, um exemplo extraordinário de coragem silenciosa e influência discreta. Embora não seja descrita como uma mulher temida diretamente por seus inimigos, ela é, sem dúvida, uma das mais poderosas salvadoras da história bíblica, pois usou sua inteligência, sabedoria e bravura para mudar o destino de todo um povo.
Escolhida para ser rainha do poderoso Império Persa, Esther entrou em um mundo onde cada palavra e gesto podiam significar vida ou morte. Sua origem humilde como judia parecia colocar barreiras intransponíveis em seu caminho, mas ela soube navegar com astúcia e graça pelas intrigas da corte, conquistando o favor do rei Assuero sem jamais revelar sua identidade verdadeira. Quando o malvado Hamã, conselheiro do rei, tramou exterminar os judeus, Esther enfrentou um dilema mortal: permanecer calada para salvar sua própria vida ou arriscar tudo para defender seu povo. Com uma coragem silenciosa, ela escolheu revelar sua identidade e confrontar o rei, expondo a conspiração e pedindo justiça. Sua força não estava em armas ou batalhas abertas, mas na força da palavra, na influência do silêncio estratégico e na sabedoria para agir no momento certo. Esther personifica o poder da delicadeza que oculta uma determinação inabalável, uma coragem que não se manifesta em gritos, mas em decisões firmes que salvam milhares de vidas. Sua história é um testemunho de que o verdadeiro poder pode estar oculto, longe dos holofotes, mas capaz de transformar o curso da história. Esther é a lembrança de que a coragem não precisa ser barulhenta para ser grandiosa, e que muitas vezes é na sombra da discrição que se tecem os maiores atos de bravura. Assim, a rainha Esther permanece como um símbolo eterno de esperança, resistência e da força que reside naqueles que escolhem lutar pelo bem, mesmo quando tudo parece conspirar contra eles. A mulher de Potifar. O desejo que condenou José. Embora apareça brevemente nas Escrituras, a mulher de Potifar é uma figura cuja ação teve consequências profundas e duradouras na história bíblica. Ela é um exemplo contundente de como o desejo, quando movido por impulsos egoístas e manipulação, pode transformar vidas e alterar destinos de forma dramática. Como esposa de Potifar, oficial do faraó, ela detinha status e poder dentro da corte egípcia. Contudo, sua fama está ligada ao episódio em que tentou seduzir José, jovem escravo de grande integridade e fidelidade. José, dotado de uma virtude firme, recusou os avanços da mulher, rejeitando o pecado mesmo diante da pressão e da tentação. Furiosa pela rejeição, a mulher de Potifar recorreu à mentira para proteger sua honra e sua posição. Ela acusou José falsamente de tentativa de abuso, fazendo com que ele fosse preso injustamente, marcando o início de um período difícil, mas fundamental, para o jovem que mais tarde se tornaria uma das figuras mais importantes do Egito. Sua história ilustra o poder destrutivo que o desejo não controlado e a manipulação podem exercer. Ela mostra que a sedução, quando usada como arma de poder e controle, tem o potencial não só de corromper relações, mas de destruir a reputação e a liberdade dos inocentes. Mais do que isso, a mulher de Potifar é um lembrete sombrio de como as ações movidas por orgulho, rancor e manipulação podem transformar a justiça em injustiça e o bem em sofrimento. Sua figura, apesar de pequena, destaca a delicada linha entre o uso legítimo do poder e seu abuso, evidenciando que mesmo uma única pessoa pode mudar o curso da história, para o mal ou para o bem. Por fim, sua narrativa é também um convite à reflexão sobre a força moral de José, que mesmo diante da traição e da prisão, manteve-se fiel a seus princípios, demonstrando que a integridade e a perseverança podem triunfar sobre a injustiça mais cruel. Essas mulheres revelam que o poder feminino nas páginas da Bíblia é profundamente multifacetado, complexo e cheio de nuances. Elas não são figuras unidimensionais, mas sim expressões vivas de como a força da mulher pode se manifestar de maneiras diversas, ora como fonte de destruição e ruína, capaz de abalar impérios e derrubar reis, ora como instrumento de salvação e transformação, capaz de mudar o curso da história e trazer esperança para povos inteiros.
Elas foram temidas não apenas por sua beleza física ou pela força visível que possuíam, mas sobretudo pelo impacto imensurável que exerceram sobre os destinos dos homens, das famílias, dos reinos e das nações. Seu poder ia muito além do que os olhos podiam ver, alcançando as esferas do político, do espiritual e do social, onde decisões tomadas por elas reverberavam como ondas poderosas através dos séculos. Com suas histórias carregadas de paixão, sabedoria, traição, coragem e fé, aprendemos lições essenciais. A mulher na Bíblia é um agente fundamental da grande tapeçaria da história sagrada. Ela pode ser a luz que guia e salva ou a tempestade que destrói e desafia o status quo. Essas narrativas nos ensinam que o poder feminino, quando reconhecido e compreendido, revela a verdadeira profundidade e complexidade da experiência humana e espiritual. Mulheres bíblicas são, acima de tudo, símbolos eternos da capacidade humana de influenciar o mundo, para o bem ou para o mal. E por isso, merecem ser estudadas, respeitadas e compreendidas em toda a sua força e mistério. A mulher de Potifar. O desejo que condenou José. Embora apareça brevemente nas Escrituras, a mulher de Potifar é uma figura cuja ação teve consequências profundas e duradouras na história bíblica. Ela é um exemplo contundente de como o desejo, quando movido por impulsos egoístas e manipulação, pode transformar vidas e alterar destinos de forma dramática. Como esposa de Potifar, oficial do faraó, ela detinha status e poder dentro da corte egípcia. Contudo, sua fama está ligada ao episódio em que tentou seduzir José, jovem escravo de grande integridade e fidelidade. José, dotado de uma virtude firme, recusou os avanços da mulher, rejeitando o pecado mesmo diante da pressão e da tentação. Furiosa pela rejeição, a mulher de Potifar recorreu à mentira para proteger sua honra e sua posição. Ela acusou José falsamente de tentativa de abuso, fazendo com que ele fosse preso injustamente, marcando o início de um período difícil, mas fundamental, para o jovem que mais tarde se tornaria uma das figuras mais importantes do Egito. Sua história ilustra o poder destrutivo que o desejo não controlado e a manipulação podem exercer. Ela mostra que a sedução, quando usada como arma de poder e controle, tem o potencial não só de corromper relações, mas de destruir a reputação e a liberdade dos inocentes. Mais do que isso, a mulher de Potifar é um lembrete sombrio de como as ações movidas por orgulho, rancor e manipulação podem transformar a justiça em injustiça e o bem em sofrimento. Sua figura, apesar de pequena, destaca a delicada linha entre o uso legítimo do poder e seu abuso, evidenciando que mesmo uma única pessoa pode mudar o curso da história, para o mal ou para o bem. Por fim, sua narrativa é também um convite à reflexão sobre a força moral de José, que mesmo diante da traição e da prisão, manteve-se fiel a seus princípios, demonstrando que a integridade e a perseverança podem triunfar sobre a injustiça mais cruel. Essas mulheres revelam que o poder feminino nas páginas da Bíblia é profundamente multifacetado, complexo e cheio de nuances. Elas não são figuras unidimensionais, mas sim expressões vivas de como a força da mulher pode se manifestar de maneiras diversas, ora como fonte de destruição e ruína, capaz de abalar impérios e derrubar reis, ora como instrumento de salvação e transformação, capaz de mudar o curso da história e trazer esperança para povos inteiros. Elas foram temidas não apenas por sua beleza física ou pela força visível que possuíam, mas sobretudo pelo impacto imensurável que exerceram sobre os destinos dos homens, das famílias, dos reinos e das nações. Seu poder ia muito além do que os olhos podiam ver, alcançando as esferas do político, do espiritual e do social, onde decisões tomadas por elas reverberavam como ondas poderosas através dos séculos. Com suas histórias carregadas de paixão, sabedoria, traição, coragem e fé,
aprendemos lições essenciais. A mulher na Bíblia é um agente fundamental da grande tapeçaria da história sagrada. Ela pode ser a luz que guia e salva ou a tempestade que destrói e desafia o status quo. Essas narrativas nos ensinam que o poder feminino, quando reconhecido e compreendido, revela a verdadeira profundidade e complexidade da experiência humana e espiritual. Mulheres bíblicas são, acima de tudo, símbolos eternos da capacidade humana de influenciar o mundo, para o bem ou para o mal. E por isso, merecem ser estudadas, respeitadas e compreendidas em toda a sua força e mistério.